Boa noite, meninas. Deixa eu tirar um pouquinho essa iluminação daqui. Estamos com o nosso cantinho de aula. Boa noite. Quem tá aí? Silvia Azevedo, Marcelina Nascimento. Gente, eu tô em meio aqui a uma arrumação. A gente tá tentando se organizar. Vou tirar essas bonecas daqui, porque eu não tô gostando disso aqui não. Deixa eu só pegar o corpinho da aula que a gente vai usar aqui. Boa noite, Marisa Cunha. Marisa, sempre conosco. Meninas, som e imagem estão ok para vocês? Comenta aí. Som e imagem. Som e imagem, está ok? Vou colocar aqui no meu retorno. Preciso saber, gente. Tá tudo certinho? Perfeito. Elisânia tá dizendo que tá tudo ok. Fernanda Cristina tá dizendo que tá ok. Marisa Cunha, ok. Muito obrigada. Somos 13 pessoas. Eu gostaria que todo mundo curtisse. Clica no joinha aí, seu dedinho não vai cair. E eu também gostaria de pedir para vocês compartilhar essa live. Clica naquela setinha que tá na tela do seu celular aí do lado direito. Oi, Ale. Piedade. Gente, hoje eu não consegui aparecer no Instagram. A minha ideia era ter feito uma live de manhã rapidinho de recadinhos com vocês, mas os dias aqui têm sido muito corrido. Eu estou com algumas ideias, eu estava até batendo um papo com a Alessandra Elisa ontem, né, Alê? Ideias, gente, eu tenho muitas. A questão é avaliar se nós temos tempo hábil para colocar tudo em prática. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, Bonequeiras de Sucesso Vendem Mais. Temos o nosso grupo especial de vendas e temos lá o grupo do 10 em 1, temos o grupo das alunas da Boneca Helena, temos os nossos grupos por temas, temos o nosso grupo de moldes, tá? Que é um grupo VIP. Por que eu tenho esses vários grupos? Porque em cada época do lançamento de uma dessas bonecas foi criado um grupo para tratar do assunto de cada boneca. Os grupos temáticos, gente, que são os grupos das bonecas, por exemplo, o grupo da Boneca Helena, ele tá silenciado. O grupo do 10 em 1 tá silenciado. O grupo da Tutu tá silenciado. Por quê? Porque aí, à medida que vão acontecendo coisas relacionadas a esse tema, a gente vai lá no grupo e coloca o aviso. E quando há necessidade, eu vou lá no grupo e abro o grupo para que vocês possam falar, dar a opinião de vocês, ou mesmo responder uma enquete, e assim sucessivamente, tá? Então, quem tiver interesse em entrar nesses grupos que eu estou falando, o grupo Bonequeiras de Sucesso Vendem Mais, ele tá aberto. A gente tá deixando aberto. Graças a Deus, o clima lá tá ótimo. Quem tá lá no grupo, coloca aí nos comentários para eu ver. Não tivemos nenhum problema lá até agora, graças a Deus. O grupo é esse aqui, eu acabei de compartilhar o link da live lá, tá vendo? Nós temos aqui nesse grupo, gente, 412 pessoas, tá? 412 pessoas. É um grupo pra gente bater papo, pra gente conversar, pra gente... Eu peço às vezes a opinião de vocês. As meninas estão uma ajudando a outra. Existem algumas regrinhas, tá, gente? Eu gostaria que vocês lessem, para vocês lerem as regras do grupo. Não é nem regra, é um filtrozinho que a gente precisa colocar, né? O que é permitido e o que não é, o que é de bom tom e não é. Eu acho que isso aqui é necessário colocar, porque às vezes a gente sabe que tem sempre alguém que às vezes não tem noção e acaba
fazendo algo que não é permitido dentro do grupo, tá, gente? Mas é um grupo que eu pretendo deixar aberto para que a gente possa interagir. Se eu achar que os ânimos no grupo estão alterados, ou que estão mandando muita mensagem desnecessária, a gente fecha. Ou então, que, tipo assim, tá muita confusão de informação, eu vou lá, fecho o grupo, dou um tempinho, tá? Aí vocês... No outro dia eu vou lá e abro. A minha ideia era abrir de manhã e fechar à noite. Mas eu tô saindo muito tarde daqui, gente. Tô saindo muito cansada. Eu tô com alguns planos em mente, tô com alguns objetivos. As meninas que trabalham aqui, elas não estão respirando. Não tá dando tempo de respirar, tá? A gente tá com uma turma que trabalha aqui, colocando toda a parte de correio, de pedido em dia. Tem as meninas que trabalham no risco e no corte de kits. Elas me ajudam, elas revezam aí na separação de pedidos e fechamento de pacotes e também nessa parte, tá? Então, assim, tem 2 dias da semana que a gente se dedica integralmente a riscar material e cortar material para as costureiras levarem, e os outros dias da semana, um período do dia, a gente separa pedido, confere pedido, fecha pedido, embala pedido para ir para o correio, e o outro período do dia a gente se dedica à produção dos kits, porque precisa produzir, para poder entregar para vocês. O que não está pronto precisa ser produzido, né? E tem coisa que já está lá nas costureiras em produção, e é uma loucura. E é uma loucura boa, né? Porque a gente está sempre trazendo novidades para vocês. Eu estava contando essas histórias todas aqui, esperando o pessoal chegar. Temos 24 pessoas agora na live. Temos somente 15 curtidas. Então, se você não curtiu ainda, dá um joinha aí, compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque a maioria das lives elas vão acontecer aqui. Gente, eu mudei toda a história da Maratona 30, tá? Já vou contar isso para vocês. Boa noite para todo mundo que está chegando, ok? Boa noite para todo mundo que está chegando. E eu gostaria que você compartilhasse essa live, ou pelo menos chamasse uma amiga, né? Aí no inbox, no seu WhatsApp, ou em algum grupo que você compartilha, porque nós vamos fazer essa boneca fofa aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Quem gostou? Coloca aí nos comentários. É a nossa boneca fofa de Páscoa, ou boneca Páscoa fofa, boneca de Páscoa fofa. Ela tem um coelhinho aqui aplicado na roupa. Eu não gostei muito desse bigode aqui do coelho, não. Vou tentar melhorar isso. Tem que passar uma cola aqui para ele ficar mais durinho, ó. A minha tela escureceu aqui. Como é que tá para você aí? Só um minuto, gente. Pessoal, só um minutinho. Vamos combinar o seguinte, se a live cair, eu entro de novo. Obrigado, Dani. Se a live cair, eu entro novamente, tá? Travou e voltou? Só ver uma coisa aqui. Bom, pessoal, vou me apresentar porque tem muita gente que já é aluna, mas tem gente que é nova por aqui. Eu sou a Juliana, designer de bonecas de pano, artesã, professora de formação e de coração. Trabalho com artesanato há mais de 20 anos, sou apaixonada pelo meu trabalho. Passei por algumas técnicas de artesanato, por alguns nichos, mas fui fisgada pelas bonecas de pano, tá? Já tive loja aberta ao público aqui na minha cidade, com ateliê funcionando dentro da loja. E hoje eu me dedico exclusivamente a estar trazendo aqui no online para você tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu adquiri de técnica durante esses anos e divido com vocês, né? Eu divido isso com vocês aqui, tento trazer de forma leve, de forma bem verdadeira, né? Como é que eu vou dizer? De forma lúdica, trazendo sempre a minha verdade, né? E aí, à medida que vocês forem me acompanhando, vocês vão saber um pouquinho da minha história, conhecer, né? O pano de fundo
desse movimento chamado bonecar, bonecas de pano, bonecaria, bonequeiras. E é isso, é um mundo encantado. E se você for fisgado pelas bonecas de pano, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse universo. Vou mostrar mais uma vez a boneca, tá? É essa boneca aqui, ó. Ela é amiguinha da nossa ovelha mensageira, tá bom? Ó. São amigas, foforentas. Gostaram, gente? Olha só, pessoal. O que eu quero falar para vocês? Prestem bem atenção. Sem ficar voltando em história triste, em história que foi coisas que passaram, eu quero falar para vocês que eu já tive vários altos e baixos na minha carreira como bonequeira, como professora de artesanato, em todos os sentidos, né? No figurado e no sentido não figurado, e situações de vida pessoal que interferiram na minha carreira, situações da vida profissional também que interferiram na vida profissional e na vida pessoal, e eu acho que com todo mundo às vezes acontece isso. E eu andei um período não tão constante quanto eu gostaria no meu trabalho, e eu tenho vivido uma luta muito grande, né, comigo mesma. O meu desafio, a minha luta, a minha competição é comigo mesma, para derrubar toda essa inconstância, para derrubar tudo que me gera gatilho, tudo que me coloca para baixo, para que eu consiga prosseguir com um trabalho lindo para vocês. E eu, de verdade, de forma muito modesta, humilde, pé no chão, porque eu me considero uma pessoa super humilde, muito pé no chão, eu sei que eu tenho um trabalho lindo, eu sei que eu sou uma pessoa muito altamente criativa, eu sou altamente competente, eu sei da minha competência, e hoje eu reconheço essa competência, e eu costumo dizer que quando eu tô no aperto, assim, quando eu não tenho o material que eu quero, quando eu não tenho as cores que eu quero, quando eu gostaria de ter uma infinidade de material, quando eu não tenho, que eu gostaria de outra coisa, aí é que eu crio coisas mais lindas ainda, né? E eu trago o melhor que eu posso. Se vocês visitarem as minhas coleções antigas, os cursos antigos, vocês vão ver que eu nunca trago a mesma base de corpo nos cursos. Eu sempre trago uma técnica diferente, ou no pezinho, ou no bracinho, ou eu alongo um corpo, ou eu mudo uma cabeça, eu trago um cabelo pintado, eu trago uma cabeça embutida enfim, eu trago muita coisa diferente, né? Eu não me acomodo no mesmo. Porém, eu tenho uma marca de assinatura no meu trabalho. Quando eu lanço uma coleção, que eu faço um corpinho, que eu gosto daquele corpinho, que aquele corpinho é validado por mim e por vocês, eu pego esse corpinho e eu faço todos os possíveis e os impossíveis projetos com aquele mesmo corpinho. Eu sempre falo para vocês que a base do meu trabalho é pegar um corpo de boneca e fazer vários temas, vários personagens, vários cabelos diferentes, várias formas de fazer roupinha, várias formas de fazer rostinho, usando o mesmo corpo. E aí eu consigo provar para você que às vezes com um único molde você transforma a mesma base de corpo em bonecas completamente diferentes. Vocês concordam comigo que elas são completamente diferentes? Quem concorda? Elas têm uma proposta parecida de touca, de Páscoa, de vestidinho fixo no corpo, mas vocês concordam que são bonecas completamente diferentes? Quem não conhece a técnica de bonecas de pano vai achar que são bonecas diferentes? Então, gente, eu acredito muito nisso. Pega-se um molde e desse molde você transforma 1000 possibilidades, tá bom? E às vezes um detalhe que você muda, uma medida que você muda faz muita diferença em um único molde. Também dá para fazer muitas propostas no mesmo molde. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Né? Tudo isso. Vou tentar ser breve porque eu quero pegar aqui na aula com vocês e fazer uma aula
bacanérrima com vocês, uma aula bem didática. Gente, então nessa minha luta aí, nessa minha busca por me reencontrar, por me reerguer, por arregaçar as mangas e trabalhar, foram muitos altos e baixos, mas tem algo que eu sempre falei pra vocês e eu tenho falado isso pra mim mesma e vou falar aqui pra você que é mulher, que é minha aluna, que me segue, ou que chegou agora, ou que já chegou há muito tempo. O que eu quero falar pra você que tem algo que te desanimou em algum momento? Sempre quem assistiu Acorda Comigo, quem é das antigas, antes de Acorda Comigo, lá da época da loja, que eu gravava as lives lá, o que eu falava? Gente, cansou, não desista, descansa. Gente, tá triste? Vai embora pra casa, toma um banho, fala com Deus, ora a Deus, entrega seus planos a ele, confia nele e no outro dia ou 2 dias depois, tira um período de descanso, se arruma, passa um batom, faz uma escova no cabelo, passa um perfume cheiroso e vai, se joga de novo no ateliê. Naquele dia você não tá querendo produzir nada, vai organizar seu ateliê, vai colocar tudo em caixinhas. Ah, Ju, mas o meu ateliê é muito simples. Não tem problema, pega a caixa de sapato vazia, pega a caixa do supermercado, encapa com papel pardo tudo, etiqueta tudo, organiza tudo, né? Pega os seus tecidinhos, separa por cor. E por que eu tô falando isso pra você? Arrume motivos pra você se alegrar. Se a vida não está te dando motivos, crie você os motivos para se alegrar. Começa a olhar à sua volta e veja quantos motivos você tem para se alegrar e para agradecer. E eu tenho falado isso para mim todos os dias. E a Maratona 30, que é essa que eu tô, né, fazendo mais uma aula aqui hoje, é uma maratona que nasceu aqui dentro do meu coração, que já estava lá atrás, num caderninho, ó. Esse aqui é um caderno meu que eu anoto cronogramas, né, ó. Para provar para vocês que aqui nesse caderno que esse caderno aqui, para provar para vocês a minha oscilação, né? Ó, olha aqui. 3/5/2023. Tem anotação aqui de 2023, tem anotação de 2024 e o finalzinho desse caderno eu vou usar em 2025. Então, eu programo tudo aqui. Quando não dá certo, eu arranco a folha, ou então eu coloco, faço um risco e coloco assim, transferir para outro dia. Enfim, aqui eu me organizo, aqui eu coloco as minhas ideias e num desses cadernos eu tinha a ideia de fazer a maratona de 30 dias. Não é uma má ideia, é uma ideia excelente. Porém, eu tive alguns probleminhas ali por próximo do dia 20 de outubro, dia 18 de outubro, né? Na semana que eu estava já praticamente no meio da maratona, e isso me desestruturou um pouco, e eu tive que dar um tempinho, e me enrolei toda, e o YouTube, eu não tinha tanta habilidade para mexer com o YouTube também como eu achava, e isso fez com que atrasasse um pouco a maratona. E sabe, gente, às vezes uma coisa que está atrasada, ela puxa a energia para outra, e para outra, e para outra. E eu tô tentando me reorganizar e me reestruturar para isso. E, pensando nisso tudo, estamos aqui fazendo live ao vivo. Eu tinha gravado algumas aulas para colocar aqui rapidinho e encerrar com a maratona de uma vez, e eu falei, não. Uma boa professora não foge à luta. O combinado era fazer aula ao vivo e eu vou finalizar a maratona com algumas aulas ao vivo. Gente, eu vou gravar algumas aulas amanhã, tá bom? Durante o dia. Vou postar mais umas 2 ou 3 aulas gravadas e o restante nós faremos ao vivo. Deu para vocês entenderem, pessoal? Falei, e talvez algumas pessoas não vão entender nada. Basicamente, eu tô querendo dizer para vocês que essa maratona começou no mês de outubro. Era para ela finalizar no finalzinho de outubro e, na verdade, ela começou quando mesmo, gente? Agora até eu me perdi. Eu sei que ela começou em outubro e era para ela finalizar em novembro. Não é isso, meninas? Me fala aí, se alguém lembra. Eu não tenho a data exata, depois eu vou ver. Mas aí, basicamente, é isso aí. A gente começou... Tava indo muito bem, aí tivemos alguns problemas com o sinal de internet, faltou energia aqui, mas eu não fujo à luta, né?
E eu gostaria que vocês se emanassem dessa força aí. Oi, Mara. E então eu tô aqui para finalizar a maratona. Eu tenho uma lista de projetos que eu preciso trabalhar. E essa lista tá aqui dentro do meu caderninho, ó, cheio de smile. Foi no final de outubro, né? É isso aí. E eu tenho uma lista de coisas que eu tenho aqui para fazer. E no meio dessa lista de coisas, quando nasce uma boneca assim, surge a ideia de fazer outras coisas. Eu não sei se alguém aqui... Eu não sei se alguém aqui se identifica. Eu sei que a Alessandra Elisa é extremamente criativa também. E vocês, não sei, Silvia Azevedo, eu trabalho muito com criatividade, né? Eu crio, eu sou a pessoa que cria. Então, a pessoa que cria, a mente dela viaja às vezes, gente. E eu sou essa pessoa. E aí eu tava criando essas bonecas aqui para trazer pra maratona, ó. Né? E a minha mente já foi longe. Longe, longe, longe. Então, nós temos essa maratona para finalizar. Hoje, eu regravei a aula da Tutu de Pijama, porque me veio outra ideia. É muito assim. Eu fiz um pijama lindo para Tutu. E aí eu falei, mas isso aqui pode ficar ainda melhor. Eu descobri uma coisa hoje, testando um material, eu falei, parou. E sabe o que eu fiz? Para não correr o risco de publicar as duas aulas... Eu fui lá e apaguei, deletei, tirei do meu drive, apaguei a primeira aula e gravei outra coisa mais linda ainda. Amanhã eu vou editar e vou soltar. Então, a mente criativa é assim. Então, eu tenho aqui uma lista, gente, uma lista de projetos por ordem, né, de atraso e de prioridade, que eu vou trabalhar nas próximas semanas. Vamos terminar a Maratona 30. Aí a gente tem aqui, ó, a nossa boneca do mês de março da Caixa. Por que a gente não concluiu ainda? A boneca já tá pronta e tudo mais. Porque vocês lembram que eu tinha uma meta? Quem lembra aí que a gente tinha uma meta de 50 caixas? Infelizmente, no mês de março, a meta não foi batida. Essa é a boneca Juliana. Então, eu estou dando mais alguns dias que algumas meninas me pediram, até o 5º dia útil, até o dia 10, para comprar a caixa de março. E aí nós vamos fazer a boneca Juliana, tá? Daqui a alguns dias vocês vão me ouvir falar da Juliana. Espere aí que eu gravei uns vídeos muito divertidos e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Exatamente, olha lá, a Silvia falou o que eu acabei de falar para vocês. A mente criativa não consegue terminar e executar tudo que ela pensa em fazer. A nossa mente viaja, ela expande, é uma loucura... E a gente não consegue pôr em prática tudo aquilo que a gente deseja no nosso coração. Mas tá bom, eu tô tentando me organizar através das listas. Então eu quero falar para vocês que na semana que vem nós vamos ter live de manhã, tá? Todos os dias, de segunda a sábado. E vamos ter live à noite, de segunda a sexta. De segunda... A live da manhã vai tratar do assunto X e a live da noite vai tratar do assunto Y. Deu para vocês entenderem? Não vou falar aqui agora, porque senão vai virar um boné velho. Vocês vão achar que é uma loucura e tudo mais. Então, aguenta a mão aí, que nós vamos fazer tudo isso juntas, tá bom? E na semana que vem, para eu não ficar de fora da Páscoa... nós teremos uma maratona rápida de Páscoa. O que é uma maratona rápida de Páscoa? Coisinhas simples e rápidas que vocês podem fazer para Páscoa, para decorar a casa de vocês, para, de repente, vender, né, às vésperas da Páscoa, porque o brasileiro é um bichinho que deixa tudo para a última hora. Quem concorda? Quem deixa, tipo assim... para comprar os ovos na última hora, para decorar na última hora. Acho que mais de 95% da população brasileira deixa as coisas para a última hora. Eu lembro que quando eu trabalhava nas feirinhas que eu fazia, de artesanato, antes do meu trabalho se tornar conhecido, a semana que a gente mais vendia era, por exemplo, assim, no Dia das Mães.
Na véspera do Dia das Mães, nos 2, 3 dias antes, a gente vendia muito. Eram os dias que mais vendiam. Páscoa. A pessoa teve, tipo assim, eu trabalhava na minha cidade, não tinha muita tradição de decoração de Páscoa, mas eu sempre, assim, uns 20 dias antes, 15 dias antes, eu já decorava toda a minha barraquinha e trazia bastante coisa de Páscoa. Ia vender mesmo, às vésperas da Páscoa, faltando ali 4 ou 5 dias. Tá? Não sei se vocês se identificam. Natal, a gente ficava o mês de dezembro inteiro na praça da cidade. Era a época que as barraquinhas ficavam um mês inteiro na cidade, no centro, na praça. E eu trabalhava com feltro nessa época, eu trabalhava com bijuteria também, com laços, e tinha alguma coisa de boneca. Então, eu tinha no alto da minha barraca, assim, tudo que era de Natal, Papai Noel, guirlandas, panôs, era um lado só de coisa de Natal, um lá. Era bem organizada, minha barraca era uma graça. E aí, eu me lembro que as coisas de Natal, as pessoas deixavam sempre para a última hora. A gente sempre vendia tanto presentes, tanto decoração e tudo mais. Olha, eu mesmo, gente, eu vou ser bem verdadeira. Às vezes, até por questões financeiras, eu sempre deixava minhas coisas para a última hora, né? Os meus filhos, assim, alguns anos atrás aí, eu ia para comprar um chocolate para eles na última hora, ou na véspera, ou às vezes no dia da Páscoa mesmo, na parte da manhã, corria lá naquela loja famosa, que é uma loja de departamento que vende chocolate muito barato, e aí eu ia lá e comprava os chocolates deles. E tá tudo bem, né? A gente vê aquela correria, o povo preparando tudo. Então, eu vou fazer alguma coisa de Páscoa bem rápido na semana que vem, vou fazer uma releitura e adaptação de um projeto para vocês e vamos gravar algumas lives e à noite nós vamos falar de alguns outros assuntos que eu não vou trazer aqui agora para não assustar vocês, porque senão vocês ficam tudo em polvorosa, eu falo uma coisa e vocês já entendem outra, tá bom? Combinado? E agora nós vamos para nossa aula. Quem quer aula aí? Aí o que eu quero falar para vocês? Para não dizer que eu não fiz bastante coisa de Páscoa, aqui nessa maratona, no final da maratona, vai entrar bastante aula de Páscoa. Nós vamos ter uma mamãe coelha, um papai, uma família, né, de Páscoa, os filhotinhos. Nós vamos ter um jogo americano que era para ter acontecido no Natal, não aconteceu. Então, nós vamos ter um jogo americano que dá para Páscoa e se você tirar o coelhinho, dá para outra época do ano também. Vamos ter algumas utilitários de Páscoa. Então, agora na maratona, nós vamos ter mais 2 bonecas que não são Páscoa e os outros projetos serão todos de Páscoa e coisas rápidas de serem feitas, tá? Que vocês podem tanto fazer para vender ou para presentear ou mesmo para deixar na casa de vocês, ok? Ok, gente? Deu para entender? Beijo, Ale. Então, vamos lá. Então, para você fazer essa bonequinha aqui, o projeto já está à venda, tá? É R$29,90. Essa é R$29,90. Essa aqui que a gente fez no sábado é R$29,90. E para as meninas que compraram o combo da maratona, para quem comprou o combo da maratona, não precisa comprar, porque já tem a bonequinha, tá? Quem já comprou a maratona não precisa comprar os projetos avulsos. Essa bonequinha aqui, gente, na minha opinião, essa aqui, ó, ela é atemporal. Atemporal. O que é atemporal? É uma boneca que não precisa ser só pro tempo de Páscoa. Por quê? Ovelhas estão em alta. Eu mesmo tenho várias bonecas ovelhas na minha coleção. Eu tenho a Tuti Ovelha, eu tenho a Mila Ovelha, eu tenho a Sonho de Criança Pijaminha de Ovelha. Por quê? Porque você pode trabalhar aqui essa bonequinha para decoração de quarto de bebê. Você pode trabalhar essa boneca na Páscoa. Você pode trabalhar numa mesa de festa infantil. Gente, eu estava pesquisando lá no Pinterest festas infantis com o tema ovelha.
Pesquisem para vocês ver. Eu não sei se foi essa a frase, mas assim, festas, tema ovelha. Tem de batizado, tem de chá de bebê, tem aquelas mesas de maternidade que hoje as mães, né, montam uma mesa na maternidade para receber as visitas com lembrancinha. Gente, tem cada coisa muito linda. Então é um tema que você pode trabalhar o ano inteiro, que nem é ursinho, gatinho, bichinho. Coelhinho, tem festa com tema coelhinho, que dá para ser uma festa de Páscoa e dá para tem criança que gosta de coelhinho, né? Eu tenho uma amiga que o bichinho de estimação da filha dela é um mini coelho. Vocês já viram um mini coelho que tem aí? Mini lebre, não sei como é que chama, mas é um mini coelho, uma graça. Eles têm em casa. Então, assim, são projetos atemporais, tá bom? Dá para trabalhar o ano todo. Esse projetinho aqui, ó, vendeu pra caramba agora nos últimos dias. Muita gente comprou. Então, se você não tem a maratona, eu te aconselho, compra. Porque tá muito linda. Ela tá, assim, muito encantadora. E é muito rápida, gente. E, assim, como eu fiz o vestido fixo no corpo, é uma boneca linda para decorar. Amanhã eu vou fazer fotos delas, tá? Dela. Eu arrumei uma caneca linda, nós vamos pôr na caneca. Vou dar até uma ideia para vocês nos stories, para tá colocando chocolates na caneca, como embalar a caneca para você dar de presente para alguém que você tanto ama, beleza? E a de coelhinha também a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá para a aula. Para você aprender a base do corpo dessa boneca aqui, você vai fazer a aula de número 15 da maratona, tá salva aqui no YouTube, tá? É a aula de número 15, é a aula da boneca N mensageira, tá? A base do corpo, gente, eu aumentei um pouquinho para essas bonecas aqui. Eu alonguei um pouco o pescoço, alonguei as pernas e uma leve alongada no corpo, tá? Ela vai ficar um pouquinho maior que a N mensageira, ok? No caso da coelhinha, eu não fiz aquele bracinho com a emenda de tecidos. No caso da coelhinha, eu fiz ela inteira no pele, tá? Inteira no tecido pele. Bracinhos, corpinho, cabecinha, tudo no tecido pele. A montagem do corpinho tá tudo lá na aula de número 15. Você vai aprender a montar esse corpinho na aula de número 15. Os bracinhos estão aqui. E agora nós vamos baixar a câmera e aprender a fazer a roupinha. Tudo certo, gente? Bora lá? Eu dei uma boa adiantada, quero pegar firme aqui com vocês. Vamos. Deixa eu só abrir aqui o meu... Pontinho, prontinho. Silvia Azevedo já entregou todas as encomendas de Páscoa. Quem tá ainda com encomenda de Páscoa por fazer? Quantos dias estão faltando para Páscoa, gente? Falem aí para mim. Tô meio por fora. Eu não fico na neura contando. Quantos dias estão faltando para Páscoa, mulherada?
Dia 20, faltam 18 dias. Gente, em 18 dias é um tempo bom. Na minha humilde opinião, tá? Por favor, não briguem comigo. Não briguem comigo. Falta 18 dias, acho que 20 dias, Páscoa é dia 20. Silvia ainda tá fazendo. Meninas, conta aí pra mim. Quero que vocês me contem como é que é vocês aí que produzem. Silvia, você acorda muito cedo para produzir? Conta aí, da Tia Ju. Bora lá, bora lá. Gente, ó, nós vamos fazer a calçola. Esse tecidinho que eu estou... Esse tecidinho que eu estou usando aqui é uma Ana Ruga, tá? Esse tecido é bem antigo. Ele tava aqui nos meus guardados e eu tava esperando ele casar com alguma estampa e eu ontem, por um acaso, achei e falei, eu vou usar ele. Eu até troquei a calçola da boneca porque eu achei que tinha muito a ver. Gente, eu cortei, né? Coloquei meu molde aqui, ó, no tecido dobrado e cortei deixando uma margem de aproximadamente 1 centímetro na volta toda da minha calçola, porque eu quero uma calçola mais larguinha. Aí, no caso desse tecido aqui, ó, dessa calçola, né, dessa medida, eu tô dobrando aqui uma dobra de 2 centímetros, tá bom? Eu tenho uma dobra aqui de 2 centímetros. Vou ajustar aqui, vou arrumar a câmera aqui. Tô com o meu retorno aqui. Quero saber se as meninas acordam muito cedo e vão até tarde, ou preferem acordar um pouquinho mais tarde, cuidam na parte da manhã da casa e vão até mais tarde à noite costurando. Conta aí pra mim, como é que é a rotina de produção de vocês. Enquanto as meninas vão escrevendo, que eu sou curiosa. A Silvia diz que tá assistindo live fazendo coelhos, é isso aí. Essa é a vida da empreendedora que trabalha com encomendas, né, gente? Gente, dobrei 2 centímetros, peguei o meu elástico. Esse elástico é próprio para rebater, não é aquele de algodão. Esse é o elástico de poliéster, de poliamida. Aí eu estico, ó. Vocês vão pedir aí lá na loja de armarinhos... Moça, eu quero um elástico que não é de algodão, é aquele que é próprio para rebater, tá? Existem vários fabricantes, aí vocês vão perguntar lá no Armarinhos, tá bom? Quem mais está produzindo aí ainda para Páscoa? Quem vai participar de algum bazar? Porque agora começa, essa semana começam os bazares, né? Tem shoppings, tem collabs, né? Agora, nessa época que o pessoal começa a procurar mais os chocolates. Tem gente que vai expor em praça de alimento, nas praças dos shoppings, nos quiosques. Agora começa. E aí, alguém vai participar? A Silvia é um exemplo. Silvia, eu tava aqui pensando que eu vou adequar o horário meu de academia. Eu tô achando que eu vou começar a ir às 5h30 pra academia. E eu vou começar a ir bem cedo pra academia, pra eu poder dormir mais cedo. E à noite, você aguenta ir até que hora, Silvia?
Ah lá, Mara Marotti diz que tem dias que ela vai o dia todo, tem dias que ela vai só à tarde, vai até a noite, cada dia é um horário. Minha linha saiu, gente. Parei aqui para isso. Eu tô tentando ajustar minhas coisas aqui para eu mudar meu horário da academia. A Yasmin gosta de ir na hora do almoço pra academia, que tá vazio, não tem quase ninguém. É um horário bom, mas pra mim não dá. Porque quem vai preparar a comida da galera? Eu vou ver como é que nós vamos fazer. Tá? Mas assim, bem cedinho também é bem legal. Gente, ó, fiz aqui o rebate do elástico, tá? Essa é uma forma de fazer calçola que, além de baixar o custo da sua calçola, ela fica muito mimosa. Isso aí, Marcelina, eu sou dessas. A Helena entra às 7h30 da manhã na escola. Normalmente, eu levo a Helena para a escola, já passo no supermercado, passo na padaria. Quando eu tô no pique, eu faço minha atividade física antes de levar a Helena. Mas isso já faz um tempo que não tá acontecendo. Eu vou dar uma mudada na semana que vem. Aí, quando vai chegando perto da hora do almoço, quando tá tudo adiantado, aí eu vou para fazer atividade física e volto. O almoço já tá adiantado, eu volto. Mas eu vou mudar completamente essa rotina aí. Nós vamos mudar tudo por aqui. Gente, ó, coloquei direito com direito das partes, tá? Coloquei direito com direito. Tô costurando aqui, ó, o cavalo. O cavalo é o gancho, né? Cada uma conhece isso aqui como uma parte da calça. Marcelina diz que final de semana gosta de ver os netos, viajar, passear e curtir. É isso aí, Marcelina. Eu confesso para vocês que eu não me importo de trabalhar no sábado de manhã. Mas, ultimamente, já tem umas 3 semanas que eu ando trabalhando sábado, domingo. Tem sábados que eu tô mais animada, eu trabalho até mais tarde. Que delícia, Má. Eu já fui mais, assim, disposta para trabalhar até tarde. Mas eu tô numa energia boa, sabe, gente? Só que tem algumas coisas que eu quero fazer por mim e preciso fazer por mim, que eu vou ter que abrir mão de um período do meu dia. Por exemplo, eu tô louca para fazer aula de pilates, que eu ando com muitas dores nas costas, nos ombros, e o pilates é muito bom porque ele educa a postura e tudo mais. E para mim, aqui na minha rua da minha casa tem uma professora de pilates, eu já falei com ela, e ela tem horários de manhã. Então, tô pensando em fazer com ela. Eu preciso me cuidar, então eu vou fazer tudo que eu quero por mim na parte da manhã. E aí, à tarde e à noite, né, vou estabelecer um horário limite também, porque senão o corpo não aguenta, não é mesmo, gente? E vou trabalhar. E quando houver uma emergência, que eu precisar ficar até mais tarde, eu fico até mais tarde. Gente, o que eu fiz aqui? Costurei o entrepernas, né? Eu tô repetindo aqui a calçola. Para as alunas novas que estão chegando, acho interessante vocês assistirem algumas das minhas aulas, que tem bastante aula eu ensinando a fazer calçola, vários modelinhos de calçola, né?
A Silvia colocou assim que depende do dia, vai até mais tarde, mas normalmente até as 22 horas. É porque você acorda muito cedo, né, Silvia? Também depois não aguenta, né? Gente, ó, que gracinha que fica. Agora eu vou, ó, dobrar aqui, ó. Eu dobro a minha barra, tá? E vou bater o elástico. A Rose diz que já, a Mara Marotti diz que cortou o corpinho, vai fazer Brancas de Neve. É isso aí, Mara. Sucesso, porque essa personagem vende muito, né? As crianças adoram as versões da Princesa Branca de Neve. A Rose Diniz diz que trabalha em horário comercial. O extra depende da demanda. Já me matou muito. Então, eu, Rose, na época que eu me matei muito, eu tinha demanda, né? E valia muito a pena. E já me matei também sem ter demanda na tentativa de salvar a pátria, sabe? Mas se a gente fizer um bom planejamento e tiver constância, se organizar, a gente consegue. Mas eu confesso para vocês, por experiência própria, que mão de obra ajuda muito, muita mão de obra ajuda muito, mas essa muita mão de obra ajuda muito só se a gente tiver planejamento, estratégia e organização. Porque já teve época de eu ter muita gente no meu ateliê e não ter a produção que eu esperava que eu ia ter. Por quê? Muita gente junto no mesmo lugar às vezes atrapalha. Se não tiver regras claras, entende? Se não tiver um objetivo traçado, olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso, sabe? Tem que ser muito bom para delegar, mas precisa ter planejamento, essa é a palavra-chave. É isso aí, Silvia, nas datas comemorativas trabalha um pouco mais. Eu tô tentando reorganizar o meu horário e eu confesso que eu não sei como fazer isso. Eu vou pôr no caderno tudo que eu quero fazer, tudo que eu pretendo, tudo que é palpável, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Eu sei que eu preciso me cuidar. Isso eu sei. E eu gostaria muito de voltar a praticar mais esporte do que eu tenho feito. Eu tenho cuidado, eu tenho feito academia, já tenho alguns meses que eu tô constante, mas eu quero me dedicar mais. Tem mais coisas que eu quero fazer. E eu noto que quando eu me dedico mais a essa parte, eu fico mais constante aqui com vocês. Isso me dá ânimo, né? Eu fico endorfinada. Gente, vamos lá. Ó, eu já adiantei bem aqui, tá bom? Já adiantei bastantinho. E essa aula vai ser rapidinha. Bora lá, pessoal. Olha, pro vestido, a gente tem uma tira de tecido, tá? É outra medida, não é a mesma medida da nossa boneca ovelha, mas a técnica é a mesma. Então, eu tenho aqui, ó, uma tira desse tecido maravilhoso, que eu achei um pedaço lá no meio dos retalhos, e eu já peguei. Aqui eu queria mostrar algo pra vocês, ó. Eu não tinha tecido suficiente para fazer o babado. Assim, eu não tinha que desse um bom babado aqui embaixo, porque eu queria um babado bem volumoso e bem franzido para essa boneca. Então, o que que eu fiz? Eu emendei aqui, gente, sem neura, tá? Sem neura. Vou até passar um aqui, ó. Olha aqui a emenda. Por que que é sem neura? Porque dá para emendar e isso aqui fica bonito do mesmo jeito, ok? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou soltar aqui, eu já passei uma costura de franzir aqui nessa parte. Já passei, ó. E aí eu vou, ó. Eu vou puxar. Tá? Ah, Ju, não quero franzir. Posso fazer preguinhas? Pode. O franzido, ele dá um tchan a mais. As preguinhas, ela fica mais assentadinha, tá? E aí, gente, tudo certo? Bora compartilhar a live, meu povo. Compartilha aí. Quem já compartilhou? Escreve nos comentários. Ju, já compartilhei. Comenta aí.
Silvia, conta pra nós se você tem um carro-chefe aí na Páscoa, que é um produto que você vende bastante, que é aquele produto seu que é o queridinho da Páscoa. Tem, Silvia, o produto queridinho da Páscoa? As meninas que vendem pra Páscoa, tem algum produto que é queridinho da Páscoa? Conta pra mim. Amanhã eu vou dar uma ideinha pra vocês muito fofa. Marisa já compartilhou. Gente, ó, eu já franzi, tá bom? O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou ajustar o meu franzido, porque não basta só franzir, tá? Deixar tudo torto, tá bom, gente? Vai dando um ajuste aqui, porque senão fica feio, ok? Então, você vai pegar isso aqui, ó. Ó, tô ajeitando. Agora eu vou colocar aqui o lado franzido virado pra cima. Quero que as meninas me contem, quem tá produzindo para Páscoa, qual é o produto que você mais vendeu até agora para a Páscoa. Porque nem todo mundo pode comer chocolate, hein, gente? Será que vocês pensaram em alguma coisa para quem não pode comer chocolate? Conta aí. Quero saber. Eu pensei numa peça, apesar que hoje tem chocolate, né, livre de lactose, tem chocolate diet, tem para todos os gostos. Suzana Flores diz que fez muitos coelhos agarradinhos porque vende legal. Que legal, Su. É isso aí, galera. Eu vou trazer um tubete para vocês também na nossa maratona de Páscoa rápida. Eu vou trazer uma ideia muito legal, tá? No tubete. Vou trazer uma ideia bem legal no tubete. Mara Marotti diz que faz alguns tubetes com cabecinha de coelho e outros com cabecinha de ovelha, que ela já entrega com chocolate para o cliente. Muito bom. Muito bom, borom, bom, bom. Agora tem chocolate de tudo quanto é tipo, né, Su? Verdade. Gente, eu vou pedir ajuda para os universitários aqui, que eu coloquei o celular para carregar. É esse aí mesmo que eu vou ensinar, só que na versão Páscoa, Suzana. Eu vou pedir ajuda aqui para os universitários.
Porque o celular não quer carregar. Tô com medo de acabar a bateria. Vamos lá. Só um minutinho, vou dar uma pausada aqui, tá, gente? Por favor. Voltei, tudo certo? Voltei, tudo certo? Tudo certo. Consegui ajustar aqui. Bora lá, vou terminar de costurar. Ajustei o carregador aqui. Simbora. A Silvia disse que está vendendo peças decorativas e coelhos na caneca. Amanhã eu vou mostrar uma ideia de caneca, né, de embalar uma das bonecas que a gente fez na caneca, colocando alguns chocolates, algumas coisinhas bem legais, que eu acho que pode ser uma pegada bem bacana, tá? E vou ensinar essa semana também uns tubetes. A Mara Marotti se lembrou de um tubete que eu ensinei na pandemia, que era um tubete agulheiro, tá? Gente, eu tô cortando a rebarba aqui, mas a minha tesoura não tá muito amiga, não. E eu vou na tesoura comum mesmo, porque essa minha, de verdade verdadeira, não tá me favorecendo, não. E aí, voltando ao assunto tubetes, o tubete que eu ensinei é de boneca. Ele tem um vestidinho e é uma boneca... uma bonequinha N, e ele vira um porta-agulhas, tá? Pra pessoa colocar agulhas. A ideia era essa. Mas eu olhei pra ele, eu tenho o meu aqui. Eu depois, no final da aula, me lembrem de mostrar pra vocês. Eu tenho o meu aqui e eu vou fazer na versão coelha e ovelha também. Coelha, coelho e ovelha, tá? Eu vou fazer pra vocês, pra gente ter algo bem bacana aí pra trazer pras alunas. Gente, vou colocar uma renda. Vocês podem estar colocando uma cianinha, você pode estar colocando um entremeio, uma renda de algodão, o que você tiver. Eu vou colocar essa renda aqui, que ela bateu exatamente com a cor do tecido, tá? E eu vou estar... costurando aqui, ó. Bora. Uma pergunta. Eu sei que você tá lá. Ai, que susto, Yasmin. Eu preciso perguntar. Você viu a chave do carro? Tem uma ali, eu acho. Ah, tá aqui. Aí? Tô vindo, tá? Tá, olha aqui. Depois Saco de... Gente, tô passando a lista do mercado pra Yasmin. Saco de lixo. E olha aqui, olha aqui. Ó a correria, gente, viu? Levei um susto, a Yasmin entrou do nada aqui no ateliê. Eu quase infartei. Ai, gente, tô velha. Olha, a Suzana Flores colocou assim: isso alegra o meu coração. Eu fico muito feliz. Ju, confesso que vendi e tenho muitas encomendas para a Páscoa em forma de boneca. O projeto 10 em 1 é top. Obrigado, Su, obrigado, obrigado. Eu queria ouvir esses relatos em relação ao 10 em 1. Quem tiver mensagem, não tem vergonha de comentar aqui na live, conta para mim no particular, gente, sobre o projeto 10 em 1. Eu e a Yasmin temos planos incríveis para o 10 em 1. Daqui sem ser semana que vem, após a semana da Páscoa, vocês vão ver aí o que nós vamos fazer com o 10 em 1. Vai ser muito legal. Ó. Olha aqui que fofurento, tá?
Aí ficou aqui assim. Se você quiser, eu vou fazer isso. Eu vou passar uma segunda costura, ó, pra assentar isso aqui. Viu, gente, como aqui nós trabalhamos com a verdade? A Yasmin entrou aqui no ateliê pra pedir a chave do carro, que estava aqui numa das mesas da minha sala, que eu vi que ela largou aqui hoje à tarde. E eu levei um susto. Eu podia ter disfarçado aqui, né? Ter falado pra vocês que eu ia pegar alguma coisa. E eu, olha, Yasmin, traz o saco de lixo, por favor. Viu, gente? Essa professora é real, ela é de carne e osso. Ó, tá aqui, tá? Rebati. Agora eu vou fechar aqui. Alguém mais vende 10 em 1 pra Páscoa? Ó. Vou fechar. O som está falhando para mais alguém, gente? Gente, ó, o vestidinho tá pronto, nós vamos franzir para pôr no corpinho da boneca, né? Então, calçola e vestido ok. Calçola e vestido ok. Agora, vamos lá, ó. Essas partes aqui eu já adiantei, a gente vai ser bem rápido. Casaquinho da minha boneca, ó. Casaco, tá aqui. Eu fiz no soft, tá? Obrigado, Dani. Ó, coloquei direito com direito do soft, esticando para a lateral, risquei o casaco, costurei no risco e deixei uma abertura aqui. Luciene Medeiros. Sou nova por aqui, mas vejo as meninas falando no 10 em 1 e sou louca para conhecer. Luciene, após acabar a live, eu te convido a descer aí, rolar a tela do meu canal do YouTube. Nós temos algumas aulas da coleção 10 em 1, uma sequência acho que de mais de 10 ou 15 aulas, que foi quando eu comecei com a coleção 10 em 1 no ano de 2022, no finalzinho do ano de 2022. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, tá bom? Gente, desvirei o... Márcia Afonso. Então, eu vou terminar aqui para Luciene Medeiros. Te convido a conhecer. A gente já tá no volume... Indo pro volume 7 da coleção 10 em 1. São vários personagens misturados, né? Cada projeto 10 em 1, como o próprio nome já diz, vem 10 personagens num único projeto. Te convido a conhecer a coleção e depois mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp, que eu posso te mandar algumas fotos também para você ver. A Márcia Afonso diz que conhece meus projetos, mas está travada e não sabe como recomeçar. Ando chateada com isso, não sei como recomeçar. Eu te convido, Márcia, a voltar a assistir lives e pegar um projeto fácil e rápido de fazer. Produzir. Fazer ele bem lindo mesmo. Pega uma boneca do 10 em 1, então pega essa bonequinha aqui, ó, de Páscoa, faz ela, né? Faz uma bonequinha de Páscoa, porque a gente só retoma o afeto por pessoas, por coisas, quando a gente começa a praticar aquilo de novo. Eu penso assim, né? Quando eu ando desanimada, toma um banho bem gostoso, faz uma oração, eu não sei qual a sua religião, pede para o Espírito Santo te iluminar, te dar ânimo,
te curar desse mal, desse desânimo. Aí você se arruma, organiza o seu espaço. Eu não sei se você tem um cantinho na sua casa que você trabalha. E aí, pega um projeto fácil que você gosta ou que você já fez. Se você tiver condição, invista num novo projeto, né? Pega esse aqui, por exemplo, dessa boneca de coelho ou da ovelha. Faz uma nova boneca e começa a fazer outras. Sabe? Estabelece aí, vou fazer uma boneca por dia. Costura os corpinhos, vai fazendo. Aí você vai pegando amor de novo, vai pegando gosto pela coisa, e aí quando você vê, você já tá fazendo planos. Eu não sei, mas comigo funciona assim, né? Porque a gente se entrega ao desânimo, ao comodismo. E eu acho que tem um lance meio que espiritual nisso também, né? E eu quero parar de falar né. Eu acho feio. Vamos lá. Então, nós vamos rebater costura aqui na volta toda agora para poder fechar. Ah, Ju, não gosto de rebater costura, quero fazer alinhavo com linha de bordar à mão. Pode. Ju, quero só fechar com ponto invisível. Também pode. Vamos lá, vou aumentar um pouquinho o ponto aqui da máquina, ó. E vou rebater costura aqui na volta toda. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Ó. Rebati. Agora, gente, eu fiz a mesma coisa aqui. Manga, sapatinho, a orelha. Eu vou cortar isso tudo, vou explicar um por um para vocês e vou desvirar. Tá bom? Só a imagem tá ok? Som e imagem, ok, vamos lá. Aí, gente, ó, aqui, o que que eu coloquei? Isso aqui é a orelha. Eu coloquei direito com direito do soft, risquei as orelhinhas, costurei no risco, e além do direito com direito, tem uma camada de manta aqui. Pode ser uma R1, pode ser uma R2, tá? Eu aconselho pôr manta para a orelhinha ficar bem durinha, tá bom, pessoal? Ó. Aí eu vou colocar aqui. Ok? Vou desvirar já, tá? Vou pegar aqui o meu enchedor e vou desvirar, porque nós vamos usar a orelha para costurar a touca. Eu vou dar duas formas de você fazer a touca. E aí você escolhe como você quiser. Gente, tudo certo? Coloca aí nos comentários para mim. Agora, nesse exato momento, está tudo certinho? Tá, meu retorno que estava travado. Achei que tinha travado a live. Ó, então tá aqui. Já vou rebater a minha orelha também aqui, ok? Ó, vou passar uma costura aqui rebatendo. Essa hora aqui, quem quiser pode fazer um pesponto à mão também. Minha linha de baixo escapou, escutei um barulhinho estranho. Obrigado, meninas.
Prontinho. Bora, bora. Foi, tudo certinho. Agora vamos aqui nesse. Ju, não quero rebater. Tudo bem. Pode usar a sua criatividade. Por favor, fique à vontade. Ficando bonito, bem feitinho, é o que interessa, tá? Cortei aqui, vou reservar minha orelhinha aqui com a touca. Já vou aqui, ó, manga, direito com direito do soft, risquei e costurei no risco, ok? A mesma coisa pro outro bracinho. Pronto, tá aqui, junto com o casaco, já tô separando. E aqui o sapatinho, tá? Eu adoro quando eu consigo adiantar as etapas. Gente, sapatinho é a mesma coisa. Direito com direito do soft. Risquei, costurei no risco, respeitando a abertura. E agora eu corto aqui em volta da minha costura, né? Ó, corto aqui em volta da costura. E vou ajustar isso aqui. Eu só cortei muito muito rente aqui. Tô com medo de... Pronto. Aí, agora, nós vamos desvirar essa etapa aqui também. Desvirei. Desvirei. E a última costurinha que nós vamos fazer aqui na máquina será a touca. Gente, a touquinha, eu peguei a mesma modelagem da touca da ovelha, porém... eu deixei aberto aqui, ó. Por que que eu deixei aberto? Pra gente embutir esta orelhinha aqui. Eu venho aqui, coloco uma orelha sobre a outra, ó. Vou refilar, porque uma tá maior do que a outra, ó. Vou refilar. Eu vou costurar. Pra touquinha ficar justinha na cabeça, eu cortei ela no risco, tá bom? Eu já testei tudo isso aqui, tá, gente? E agora, eu vou vir aqui e vou colocar, Ju, mas eu não quero, quero fazer a touquinha com aquela dobra em cima, igual você fez a da ovelha. Pode dar certo também. Só que aí você tem que ou fazer um furinho, introduzir a orelha e costurar, ou costurar com pontinho invisível, tá? Eu testei das duas formas, mas eu achei essa forma aqui mais prática. Então, eu venho aqui, ó, eu vou dar uma distância de 0,5 centímetro da borda e uma distância de 0,5 centímetro da borda, ó. Eu dou uma tombadinha nessa orelha aqui, em cima da outra, ó, e venho aqui. E vamos costurar isso aqui, ó. Tá bom? Eu já vou passar uma costura aqui em cima, gente, pra prender isso, depois a gente fecha as laterais, tá bom? Pra isso não sair do lugar. Ó, passei aqui, tá presa a minha orelha, correto? Agora eu vou fechar
as minhas laterais. Meio pé de máquina. Máquina doméstica é meio pé de máquina para fechar essa lateral. Pronto. Pronto, ok? Venho aqui, ó. Tiro esse excesso, porque nós não queremos excesso. Certo? E agora eu vou aqui, ó. Simplesmente pego uma tesoura bem afiada e eu vou cortar aqui. Vou desvirar. E a minha touca está pronta. Ju, tem como fazer forrada essa touca? Tem sim. Você vai ter que vestir uma dentro da outra nessa etapa aqui agora, ó. Sabe? Vai colocar direito com direito, vestir e depois vai costurar a volta toda, deixando uma abertura. Eu acho desnecessário, tá? Na hora que põe na cabecinha, ela fica muito fofa. Vocês vão ver. Agora nós vamos montar a nossa bonequinha. Eu já tenho o corpinho aqui adiantado, como vocês sabem. Correto? Então, eu vou pegar aqui uma agulha de mão, um fio de poliamida. O ar tá tão gelado, vou aumentar essa temperatura, vou mudar a posição da câmera. Vou trazer a câmera pra cá, assim. Vou diminuir um pouquinho. Pronto. Corpinho tá aqui. O que eu já vou fazer logo de cara? Vestir os bracinhos, né? Ó. Já vou vestir aqui. A gente já vai adiantando, tá? Já vesti aqui os 2 bracinhos, vou reservar. Gente, vocês vão ver que tem diferença na medida da touca da ovelha e da touca da coelha, tá? A da coelha tá menor que a da ovelha, porque a ovelha precisa ser maior por conta do material que a gente usa para fazer a ovelha. Aquele material, como ele é muito volumoso, eu precisei fazer a touca maior, tá? Tá aqui, assim, ó. Belezinha. Aí, nós vamos pegar uma linha de poliamida. Opa. Já vou colocar aqui, ó. Eu tô usando uma agulha, gente, de 10 centímetros, tá? É uma agulha que vem naqueles kits de agulha de boneca. Mas pode ser uma agulha menor também, pra fazer isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Só tô colocando aqui, pra não perder a agulha, eu vou colocar aqui. Já vou colocar o sapatinho já pra ir adiantando. Eu gosto de dar uma dobrinha, quem quiser pôr um lacinho, um botão. Eu achei que não tinha necessidade, gente, porque já é uma boneca com a roupa com bastante detalhe. E às vezes muito excesso, você pode se perder, né? Excesso, a gente se perde. Então, tá aqui, ó, tá? Belezinha. Agora, nós vamos franzir isso aqui.
ok? Tá? Eu vou dar uma dobrinha bem pequenininha aqui, ó. Meio centímetro na borda. Ó, venho aqui, tá? E aí, agora eu vou assim, ó. Nós vamos franzir isso aqui. Gente, esse modelinho de roupinha, você vai utilizar sobras de tecido, tá? Ó. Vou vestir, vou puxar. Aí eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo? E eu vou, primeiro de tudo, distribuir esse meu franzido. Eu tenho que ter franzido em todas as partes do meu vestido. Aqui eu tenho que ter menos franzida na lateral. Eu gosto de segurar aqui, ó, do jeito que eu tô segurando. Vejo se tá uniforme isso, ok? Ó. Se está uniforme, aí eu venho aqui e vou, ó. Vou dando alguns pontinhos em toda a extensão. Ai, Ju, mas não posso passar uma cola, não é mais rápido? Sim, é. Mas o acabamento fica muito melhor assim, tá? Ah, tô com pressa. Aí põe uma colinha, mas com cuidado, tá? Agora, gente, uma diquinha que eu fazia quando fazia bonecas para vender nas feiras, nos eventos e tudo mais, ó. Eu vou vir aqui, eu vou dar, tá vendo que aqui, ó, a gente tem essa borda aqui, que foi a borda que a gente alinhavou. Dei alguns pontinhos, né, para poder segurar no corpo, não ficar zanzando. E agora, ó, eu continuo segurando. Eu dou uma distância de aproximadamente um dedo aqui, tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Eu vou dar alguns pontos aqui pra baixo, criando como se fosse uma barrinha no vestido. Vocês vão ver que belezinha que fica. Cuidado para não pegar a calçola, tá? Porque a calçola tá aqui em cima. Ó. E vai ajustando esse franzido aqui pra ficar bem bonitinho, tá? Gente, desculpa, eu ando movimentando demais a minha mão. Eu vou criar uma marcação aqui na minha mesa.
Quem que é a mulherada que tá desanimada aí, gente? Nada de desânimo. Se a boneca não tá saindo perfeita, treina. Faz bastante treino. Pronto, ó. Eu vou arrematar aqui, porque vai vir o casaquinho aqui ainda, né? Ó. Ok? Arrematei. Pronto. Aí, gente, olha que belezurinha. Tá vendo? Só assim já ficaria linda. Já poderia colocar o bracinho aqui, ó. Já estaria linda. Agora eu vou vestir o casaquinho. Vou colocar aqui, dobro. Eu dou uma esticada nesse casaco, tá? E eu vou colocar ele aqui, ó. Como é que eu faço pra acertar esse casaquinho aqui no corpo, ó? Se os alfinetes estivessem bons, né? Facilitaria a minha vida. Aí eu seguro aqui, ó, e venho aqui. Ó. Esse aqui tá ruim. Vou colocar o outro aqui. Aí eu posiciono aqui. Ok? Ó. Tá belezinha. Tô com tudo ajustado, bem bonitinho. Ajusto a parte de trás, a parte da frente. Gente, eu esqueci de um detalhe. Eu cortei todo o material para aula e esqueci do coelhinho que vai aqui. Aqui, ó. E tomara que sobrou um retalho, porque eu fui lá na minha caixa de retalho de soft. Se não tiver, eu tô lascada. Ó o retalhinho que sobrou. Será que o molde do coelhinho vai caber aqui? Mas se não couber, a gente faz com um tecidinho que combine. Esse não é um problema para Juju. Isso não me intimida. Nem um pouco. Vou pegar meu fio encerado. Lembre-se, gente, que nós vamos ter várias camadas de resistência aqui para costurar esse braço. Por quê? Porque esta boneca tá com a camada do vestido, a camada do casaco. Aqui o tecido tá dobradinho porque ele foi franzido. Ainda tem o corpo, né, e o enchimento que tá lá dentro. O que eu vou te convidar aqui? 2 dedos generosos. Levanta a gola desse casaco aqui, ó. 2 dedos generosos. Você vai marcar aqui a posição aonde você quer e vai já passar a agulha, tá? Eu vou até pegar um agulhão de boneca, gente, e vou abrir o caminho aqui. Vou ser bem sincera pra vocês. Porque tá com bastante resistência esse... Ó. Pronto. Ó. Tá vendo? Abri o caminho aqui. Aí, ó, eu vou fazer isso aqui. Venho aqui com a minha agulha. Sair aqui no local indicado. Aí eu vou pegar meu braço, ó. Passei a minha agulha aqui, tô com a agulha na minha mão. O bracinho tá assim, com o dedinho apontado pra cima. Eu vou de trás, da parte de trás do braço, ó. Pra frente, eu vou dar um belisco aqui, ó. Tá? Aí eu puxo, ó, a resistência. Ó, tá aqui.
Aí eu vou voltar, ó. Notem que eu não volto no mesmo furo, eu volto na mesma direção, porém com uma distância de aproximadamente de meio a 1 centímetro entre um furo e outro. Ó, abrir o caminho faz todo sentido, viu, gente? Eu vou pegar meu alicate aqui, porque tá bem durinho pra puxar essa agulha aqui. Pronto, foi. Então, coloquei um bracinho já, ó. Tá? Um braço aqui. Vou pegar esse bracinho aqui, ó, e vou entrar. Aquele primeiro braço, eu peguei de trás pra frente. Esse eu vou pegar de frente para trás, ó. Tá vendo? E aí, eu vou aqui, ó. Nós vamos dar nozinhos aqui. Vamos lá. Eu venho aqui. Ó. 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 Vou soltar. E eu vou dobrar aqui minha gola pra ver como é que fica. Ó, eu posso deixar o meu casaquinho aberto ou eu posso costurar aqui colocando um botãozinho de pérola, que é igual eu fiz na outra boneca. Agora, nós vamos pro cabelo, gente. Esse cabelo aqui, eu fiz algo muito simples, tá? Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Eu não fixei a minha touca, porque a minha ideia é uma boneca de roupa fixa. Então, o meu conselho, se você quer fazer uma boneca, por exemplo, assim, que ela serve para Páscoa e serve para outra ocasião, faz 2 toucas, uma com orelha e uma sem, e faz uma cabeça com o cabelo cheio, tá? A minha eu fiz sem, eu vou ensinar você a fazer esse cabelo aqui sem, mas você pode colocar uma quantidade maior de cabelo e encher tudo isso aqui e jogar para lateral. Então, vamos lá, ó. Eu já deixei enrolado na minha régua. Lá no projeto vai ter a medida do... No projeto vai ter a medida dos fios para vocês, né? E você também pode fazer um outro cabelo, tá, gente? Não necessariamente precisa... Não necessariamente precisa ser, ó... O que eu vou fazer? Prestem bem atenção. Eu quero o meu cabelinho aqui nessa lateral aqui, correto? Então, eu venho aqui, ó. Eu vou trazer pra cá. Eu vou fazer uma amarração, uma costura aqui. Tá bom? Eu vou fazer uma costura aqui. Tô com uma linha de bordar aqui, mas poderia... Eu faria com poliamida ou com... a própria lã. Acho que eu vou fazer com a lã. Tem que usar uma agulha mais grossa para fazer com a lã, ó. Eu já vou colocar aqui, ó. Tá bom? Colocar um fio de lã aqui. Vou colocar um fio de lã aqui na lateral e na outra, tá? Pode ser com linha também, tá, gente? Ó, vou colocar uma linha aqui. Ó. Eu vou amarrar. Ok? Eu vou amarrar aqui de novo e vou puxar pra cá. Aí, ó, eu vou puxar um pouquinho aqui. Eu abro a minha franjinha aqui, ó. Eu dou uma leve torcidinha aqui, gente, ó. Torci aqui.
puxo aqui, ó. Aí eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Eu tenho meu fio aqui esperando pra fazer a amarração. Isso aqui é a pontinha da primeira mecha, tá? Ó. Eu venho aqui. Vou colocar aqui e vou colocar aqui junto, ó. Tá? Eu vou amarrar aqui primeiro a primeira mecha, ó. Amarrei pra segurar ela, tá? E agora eu venho aqui com essa aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Se você tivesse com um cabelo maior, era só juntar as duas mechas, mas eu queria aproveitar. Eu já tava com o cabelo enrolado na régua, olha o que eu fiz. Ó, aí eu amarrei aqui. Ok? Ju, e o que eu faço com esse espigadinho que ficou aqui, ó? Vou te dar uma dica. Ou você passa uma colinha quente, ou você vai pegar uma linha marrom de costura e vai dar pontinhos aqui, ó. Costurando. Vou até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que ficou espigadinho, que foi a primeira mecha? Ó. Ó. Eu gosto muito de ter uma agulha de feltragem, porque aí eu venho escondendo as imperfeições deste fio aqui, ó. E eu dou até uma... Ó. Tá? Aí, ó, vou cortar aqui, ajustar. Já vou vestir a touquinha só pra vocês verem que graça que fica, tá? Ó. Ok? E aí, gente, eu te aconselho... Eu te aconselho a fixar essa touca. Eu daria pinguinhos de cola aqui, eu daria pontos de costura aqui, ponto de costura aqui, ponto de costura aqui. Mas a cola, nesse caso, na minha opinião, é um pouco mais eficiente, tá? Se você for fazer esse cabelo. Agora, se você for optar por um outro cabelo, aí tranquilo, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou decorar a minha boneca. Eu vou usar a mesma renda que eu usei pra pôr no vestido, ou eu vou usar um tecido rasgadinho, tá? Eu tenho uma vizinha que mora aqui colado no ateliê, gente. O nome dela é Helena, Helena Viegas. E a minha vizinha é cantora. Ela canta numa banda. E ela, todos os dias, quando ela toma banho, ela canta muito, muito. É o momento relax dela. E eu tô aqui do ateliê dando aula, na casa ao lado, e tô escutando a Helena Viegas cantando lá no banheiro dela, na suíte dela. E às vezes eu tô gravando aula e ela tá lá cantando e eu mando mensagem pra ela. Canta mais baixo porque eu tô gravando aula. Gente, eu não vou colar, tá? Porque eu quero costurar uma pérola aqui junto. Aqui, ó. Ó, Helena, olha essa menina cantando. Vocês estão escutando? Verdade, Piedade, esses casaquinhos ficam fofos, né? Vocês estão escutando a Helena cantando? Quem tá escutando? Tá dando pra escutar? Gente, dica pra fechar o casaquinho, tá? Eu acho que ele fica muito mimoso, fechadinho. Eu venho aqui com uma agulha, linha de poliamida. Aí, ó, eu faço isso aqui, ó. Não, Elaine.
Mas pode fazer na malha o corpo também. Só que tem que tomar cuidado para ele não expandir, tá? Prontinho. Depois eu vou colocar uma meia pérola aqui, uma meia pérola aqui. Não dá pra ouvir, gente? Que pena. Ela tá lá cantando. E daqui eu tô escutando. Tô dando aula pra vocês, escutando ela cantar. Gente, bora lá pintar o roxinho. Vou tirar um pouquinho a touca, tá? Eu fiz a enquete nos stories da outra bonequinha sobre o laço. Você respondeu? Quem participou da enquete? Vai lá, Mara, descansar. Já tô finalizando aqui. Tô pintando o roxinho. Amanhã você assiste o finalzinho da aula. Nós estamos a 1h30 de live. Tá um tempinho bom de live, né, gente? É a média. Ó, blush, blush, né? Vou pegar aqui minha canetinha Fantasma. Ó. Vou passar aqui, tá? E vamos de boquinha. Prontinho. Olha a menina que canta. Vamos lá. Peguei a Micron, gente. Micron 01. Tá? Ó. Toda a base que eu precisava cobrir com a caneta Micron foi coberta, né? Essa é uma pintura que eu considero simples, gente. Que pena que não dá pra vocês escutarem, porque a cantoria tá bombando. Eu falei que em qualquer live eu ia perguntar pra vocês, porque às vezes eu fico com receio de aparecer, de vocês escutarem. Gente, ó, a Marisa falou assim que a hora da pintura é a hora mais difícil para ela. A minha dica, que eu sempre dei para as minhas alunas lá no ateliê, nas aulas presenciais, quando me perguntam, eu falo. Para mim, a pintura também era uma dificuldade, acreditem. E sabe o que resolve isso? Treino. Tem que fazer muitas cabecinhas, muitas. Várias cabecinhas, já deixa cheia. Eu gosto só de pintar a cabecinha cheia. Eu pinto cabecinha vazia também, mas eu prefiro 1000 vezes a cabecinha cheia. E pintou a cabecinha, fez as cabecinhas,
faz assim, passa blush, faz a marcação com a caneta fantasma e vai fazendo. Vocês vão vendo quando melhorar. Eu acho que assim, uma vez por semana você tinha que se arriscar a pintar umas 10 cabecinhas. Faz pequena pra você pegar o jeito, pra não gastar tanto material. Ó, tá aqui, tá, gente? Aí, opa, quase sujei meu dedo. Eu venho aqui, ó, vou marcar o coração. É uma letra V, o coração. E aí, eu venho aqui, ó, pinguinho. Hoje eu não vou fazer aquela pintura que mistura a tinta marrom com a tinta branca. E aqui é um pinguinho menor ainda, ó. É só uma... Aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó. Vou colocar esse lacinho aqui. Gente, eu tô colocando a touca com muito cuidado, porque eu tô com medo de esbarrar na tinta. Aqui vou colocar uma pérola, depois, igual eu coloquei na outra. Agora tá escutando? Ah! Viu? Agora ela aumentou o volume do microfone dela. Gente, e assim eu finalizo a nossa aula. Deixa eu diminuir aqui para vocês poderem ver. Agradeço de coração a presença de todas vocês. Alguém mais escutando? Projetinho já está liberado para compra, R$ 29,90. É a menina coelha fofa. Gente, ó, esse coelhinho aqui, eu vou fazer amanhã com vocês rapidinho numa live no Instagram. O que vocês acham? Stories ou faz uma live rapidinho? Apesar que amanhã eu vou ter que entrar de manhã para dar recado. E aí eu já faço a cabecinha com vocês. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Live, né? Melhor. Eu vou dar os recadinhos e aí já faço essa cabecinha aqui. Ótimo! Excelente, gente. Vou ficando por aqui. Tchau para vocês, meninas. Um beijinho da nossa menininha fofa, da coelha bonequinha fofa de Páscoa. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês. Excelente descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Coloco nos stories logo cedo a hora da nossa live. Provavelmente vai ser ali por volta de 10h30 da manhã, tá bom, gente? Beijo no coração, fiquem com Deus. Até amanhã.